Perimenopausa, você sabe o que é isso? E que ela pode acontecer por volta dos 40 anos? Essa é uma das dúvidas que a gente mais recebe na FIO, porque ainda não é menopausa, ainda não é parar de menstruar, ainda tem sintomas, mas os meus exames ainda estão normais. Hoje a gente vai falar dessa fase que ainda gera muita dúvida e como você pode se ajudar e não se perder nela. Meu nome é Marina Raton, eu sou cofundadora da FIO e perimenopausa foi uma das gratas surpresas que eu descobri e aprendi ao longo dessa jornada de 6 anos desenvolvendo produto para intimidade. Bom, então repassando, a perimenopausa é o período que antecede a menopausa. O que acontece nesse momento? Os seus hormônios ainda estão flutuando, por isso que você começa a sentir alguns sintomas de forma mais forte, outros menos, cada mulher acaba respondendo de uma forma. Algumas coisas aqui a gente sabe que acontecem com a maioria. O primeiro, o ressecamento íntimo, que costuma aparecer na relação que começa a ficar com certo ardor, na hora de se limpar que começa a ficar desconfortável. Esse costuma ser um dos primeiros marcadores onde as mulheres percebem, meu corpo tá mudando. Outra coisa que também fica muito perceptível é a pele. Ela tende a ficar mais ressecada. Inclusive é por isso que o ressecamento íntimo, a nossa intimidade, começa a ter esses sintomas de desconforto. Mas a pele do corpo, a pele do rosto, até mesmo o cabelo, começa a mudar. Ficando com menos água, menos hidratação ao longo do corpo todo, a gente começa a ficar com uma aparência um pouco mais ressecada. A pele de fato vai ficando mais ressecada. Então isso também costuma mudar. É aquela ruguinha que costuma aparecer, a gente fica um pouco mais atento ao cabelo que está ressecado e muitas vezes afinando. Agora, outras coisas também começam a aparecer que são um pouco conversadas e a gente tem visto elas serem debatidas mais recentemente. O sono. O sono costuma mudar, o estrogênio também costuma ajudar na nossa balização hormonal para dormir bem. Muitas mulheres acordam 2, 3 da manhã, sabe quando você acorda e não consegue dormir? Pois é, isso também é um dos sinais da perimenopausa. Tem uma certa névoa mental que também tem se falado bastante, uma confusão, um certo esquecimento, às vezes uma lentidão que muitas mulheres costumam perceber nessa fase. Às vezes pelo excesso mesmo de agenda que a gente tem, às vezes como consequência dessa mudança que já está acontecendo para a menopausa. Aqui, um ponto importante. Nessa fase, os hormônios costumam cair de uma forma não muito linear. Por isso que é importante você conversar com o seu médico e ter um bom profissional de saúde te acompanhando para te indicar essas recomendações, eventualmente remédios que vão te ajudar nesse período e vão construir uma pista boa para você chegar na menopausa de uma forma confortável com você e com o seu corpo. Esse período costuma acontecer durante 4, 10 anos da vida da mulher, então é um longo período que a gente não precisa ficar sofrendo sozinho, se acostumar com essas questões que muitas vezes vão interferir na nossa vida. Conversa com seu ginecologista, tem uma conversa aberta, até com suas amigas, porque você vai perceber que você não está sozinha. Isso é absolutamente comum. É só um tema que durante muitos anos foi tabu e fez com que muitas mulheres sofressem de forma calada ou isolada. A gente está aqui também para mudar isso. Bom, agora a gente vai falar especificamente sobre desejo, saúde íntima e como essa fase da perimenopausa afeta a nossa intimidade. O ressecamento é um dos principais marcadores que a gente começa a perceber nessa fase. É aquela relação que dói, é limpar que costuma incomodar e, inclusive, é uma candidíase que começa a aparecer em consequência desse ressecamento. A barreira da mucosa íntima começa a ficar mais frágil e mais fina com a queda do estrogênio. Isso também costuma ser uma porta de entrada para infecções, para candidíase, para irritações que eventualmente podem inclusive virar uma infecção urinária. É muito comum nessa fase da perimenopausa e menopausa as mulheres inclusive terem infecções urinárias. Esse também é um momento onde a libido começa a oscilar. É aquela falta de desejo, é aquela vontade que não vem mesmo beijando e namorando. A libido começa a sofrer consequências também da queda do estrogênio. É um momento onde a gente tem que olhar de forma multilateral e com vários olhares para a nossa intimidade. Bons produtos para hidratar, para cuidar da região íntima e inclusive bons estímulos eróticos, porque agora a gente não aceita qualquer coisa na hora do sexo. Contos eróticos, livros, literaturas, conversas quentes podem ajudar, inclusive deixar a sua relação com muito mais qualidade
da relação que você tinha com 20 e poucos anos. Aqui na Fio a gente desenvolveu alguns produtos para te ajudar nessa fase e ajudar a sua intimidade a passar por ela, inclusive construindo uma relação muito mais saudável com o que você teve ao longo dos anos. E aqui eu quero apresentar cada produto e cada momento de uso, porque é um cuidado multifuncional e multilateral que a gente precisa ter. A primeira dica é na hora do banho. A gente não pode mais usar qualquer produto para nossa intimidade, ou produtos que nem foram feitos para ela, como o shampoo de bebê. Tem muita coisa aí que é lenda urbana. Nessa fase a gente precisa investir em bons produtos de limpeza, porque além de limpar, eles vão ajudar a manter a hidratação e retirar esses desconfortos que acontecem ao longo do dia. A espuma íntima de limpeza foi feita pensada nisso, ela tem prebióticos que vai continuar equilibrando o seu pH, tem ativos naturais como romã e açaí, que são maravilhosos, além do Depantol, que ajuda a hidratar. É uma espuma que tem uma textura muito bacana, que você vai usar na região externa da sua vulva, em cima do clitóris, nos grandes e pequenos lábios, lembrando que limpeza é só na área de fora, uma limpeza suave e também restauradora. Tomou banho? Hora de continuar cuidando da sua intimidade com o creme hidratante vulvar. Ele é um dos meus preferidos aqui na Fio, porque ele é um creme, e eu vou te mostrar a textura dele, olha que legal. Ele é um cremão de hidratação. Você vai passar esse creme na região externa da sua vulva, nos grandes lábios, nos lábios internos, no clitóris e inclusive nesse finalzinho aqui da vulva, que costuma acontecer alguns machucadinhos, onde o ressecamento pega mais. Aqui é uma hora de cuidado. Por ter essa densidade de cremão, eu gosto muito de passar a noite para dormir, passo bastante e ele vai agindo enquanto eu durmo. Isso vai garantir que a sua intimidade, inclusive, fique mais fortalecida e que você tenha, inclusive, mais lubrificação e mais prazer, porque é uma pele que está cuidada, que está viçosa e que está protegida. O outro produto que eu adoro é o nosso sérum multifuncional, também para passar depois do banho. Ele foi desenvolvido pensado nessa pele que precisa de mais hidratação. Então ele não é um simples hidratante, ele é um sérum que vai regenerar a pele, um sérum quase de tratamento que conforme você vai usando, você vai percebendo a sua pele mais viçosa, mais firme, inclusive até com uma forma mais homogênea em relação a algumas manchas, porque ela vai ficar mais hidratada de dentro para fora. O que ele tem aqui? Vitamina A e E, que são ótimos para a pele. Ele tem óleo de buriti, essa tecnologia da natureza que vai ajudar a hidratar a sua pele, e ele tem camomila, que também acalma. Uma pele muito ressecada, ela costuma ter muita irritação também, machucadinho, coceira. Ele vai te ajudar nessas questões. Ele tem uma textura bem de óleo leve, vou mostrar para você, um aplicador. Ó, um óleo levinho, que absorve rapidamente, eu adoro usar. No braço, eu passo ele toda hora. Na primeira semana de uso você já percebe a mudança que esse produto faz no seu corpo. Ótimo para passar também naquelas regiões que mais resseca, joelho, cotovelo, colo, você vai adorar. Bom, saímos do banho e vamos para o momento de intimidade. E vamos falar do Yalucare, que é o nosso produto, inclusive, premiado pela revista Glamour, o prêmio de melhor produto em 2025. Ele é um produto para usar nos momentos de intimidade. Ele tem essa textura gel, aquosa, não tem cheiro, não tem sabor, porque a ideia é que ele imite a sua lubrificação. Ele pode ser usado antes da relação, se você quiser passar um pouquinho antes para chegar com aquela sensação de lubrificada, ou durante a relação. Um pump dá uma quantidade ótima, mas se você achar que vale, pode reaplicar durante a relação. Onde ele vai ser usado? Aqui na área externa da vulva, fazendo uma massagem. É um momento para você também se tocar, gente. E existe uma diferença muito grande em você se tocar com um lubrificante e você se tocar com a mão seca. Inclusive o pH da mão muitas vezes pode, sem o lubrificante, pode desajustar um pouco a nossa flora íntima. O lubrificante ele serve não só como um produto que vai te dar mais conforto, né, vai diminuir o atrito, mas também que vai te ajudar a ter o pH regulado. Isso vai diminuir a chance de infecção, de irritação, de candidíase, que pode inclusive evoluir para uma infecção urinária. Esses são os principais produtos dessa fase para você começar essa construção de intimidade com a sua intimidade. Isso vai ser game change quando a menopausa chegar.
Todos esses produtos estão no site da Fio e o link está na descrição do vídeo. A Fio é uma marca de produtos íntimos desenvolvidas por mulheres para as mulheres, então eu tenho certeza que se você for lá no nosso site você vai descobrir muita coisa sobre essa fase, além de ótimas ferramentas para te acompanhar. Vai lá!